uma palavra, atitudes indispensáveis dentro da família. Nós temos entendido que a família é uma prioridade não só para a igreja, mas a família é uma prioridade para Deus. Na verdade, a família é uma prioridade para Jesus. E para a Igreja da Paz também ela é uma prioridade. Nós, na verdade, cremos que Deus já tem feito grandes coisas na sua família. Talvez você está aqui e você fala: poxa, mas eu não preciso, essa palavra sobre família não é para a minha vida, não é para a minha casa. Mas talvez você tenha sucesso com seus filhos, com o seu casamento. Enfim, talvez você mora com seus pais ou com a avó. Enfim, você de fato faz parte de uma família. E por fazer parte de uma família, todos nós precisamos, porque a sociedade, nós estamos num momento da história da humanidade que as coisas estão mudando muito rápido. A velocidade da mudança, ela está acontecendo assim. Quando eu faço assim, muitas coisas já estão mudadas. Então, assim também é a nossa casa, a nossa família. Nós precisamos ter consciência aonde nós estamos inseridos e qual é o nosso papel como pai, como mãe, como filho, como neto, como esposo, como avô, avó, enfim, como uma pessoa que faz parte de uma sociedade, ainda que a sociedade diz não à família, ainda que a sociedade tenta mudar a história, ainda que a sociedade tenta mudar a ideologia toda baseada na família. Nós não podemos, como igreja, e não podemos, como a Bíblia diz, perder o que ela fala sobre a família. A igreja começou com a família. Então, queridos, eu quero nessa manhã ministrar essa palavra com você. E eu quero começar dizendo sobre o legado da Igreja da Paz. Talvez você não conheça, você não tenha consciência, você não tenha assim entendimento, veio para cá e entrou na igreja e talvez não sabe muito das nossas origens, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Igreja da Paz é uma igreja que ela foi, enfim, começou lá nos Estados Unidos praticamente. Os missionários vieram para o Brasil e toda a Igreja da Paz, ela é estruturada em cima da família. Existem muitos valores inseridos na Igreja da Paz. Quando você passa a fazer parte da Igreja da Paz, você não vem só para a igreja para adorar, para talvez devolver seu dízimo, não. Você vai entrar dentro de uma instituição, de uma igreja, onde nós temos valores inegociáveis. E o primeiro valor que nós não negociamos é o tempo sozinho com Deus. Isso é uma coisa importante, oração, isso é um valor para a nossa igreja. Mas o segundo valor, o mais assim, depois desse tempo com Deus, de Deus, é a família. Nós aqui como igreja priorizamos a excelência, o cuidado, o zelo, o relacionamento entre pai e filho, entre esposa e esposo. Nós queremos que você também possa viver esse legado. E o pastor, o apóstolo, na verdade, Melvin, ele nem gostava de ser chamado de apóstolo. Apóstolo Melvin com a Catarine, eles eram americanos, vieram para o Brasil muito tempo, e eles começaram a implantar a igreja. Só que o mais interessante de tudo, que a estrutura da implantação da igreja foi em cima da família, a família deles. Hoje, só para você ter uma ideia, pastor Eibe, pastora Rebeca, o pastor Eibe, para quem não sabe, é o nosso pastor, assim, responsável por toda a igreja aqui no Brasil, em São Paulo especificamente. Ele é filho do apóstolo Melvin, e também a pastora Rebeca, que é nossa presidente nacional e internacional, e é filha também do apóstolo Melvin. Veja bem, todos os filhos, sem exceção do pastor Eibe, do apóstolo Melvin, são pastores. Hoje, muitos netos já são pastores, todos que estão em idade de serem pastores já são pastores. E
tem uma geração de bisnetos, de crianças crescendo, mas crescendo debaixo de um legado, o legado da família, o valor da família. Eu não sei se você entende isso, o quanto é importante nós fazermos parte de uma família, o quanto é importante nós termos princípios de família. O problema é que ao longo dos anos, as circunstâncias e a vida muitas vezes vai nos projetando e vai colocando a nossa vida dentro de um contexto que talvez você olhe e fala, puxa, eu tenho família, mas eu não faço parte de uma família. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, talvez se você hoje não tem relacionamento com seu pai, com a sua mãe, ou você não tem relacionamento mais com os seus irmãos, eu não sei. Eu quero dizer uma coisa para você antes de tudo. Deus é o nosso Pai. Amém? Deus é o seu Pai principal. Nós temos uma paternidade em Deus. É muito importante nós entendermos isso. Porém, nós não podemos deixar de exercer o papel na sociedade, como pai, como mãe, como filho. E eu vou dizer uma coisa para você. Você que é jovem, solteiro, tenha sonho, tenha alvo, tenha objetivo, tenha propósito, não só de trabalhar, não só de estudar, mas de construir uma família. Se inspire, olhe para pessoas que têm famílias sólidas e comece a querer ser parecido, ser igual, andar igual. Amém, queridos? E eu quero falar aqui com você em cima de uma história que talvez você já tenha ouvido, que está lá no livro de Juízes. Vamos ler juntos. Juízes 13, verso 2, a partir do 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã ou da família da tribo de Dan. Olha quantas propostas de nome aí que você tem para o seu próximo filho. Zorá, Manoá e Dan. Imagina o filho, o primeiro, Zorá, Manoá e Dan. Fica meio parecido, irmão. Jesus. Tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Veja bem, aqui, queridos, Deus enviou um anjo para falar com essa mulher, esposa de Manoá, e ela era estéril. E Deus falou com ela: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser nazareu, vai ser um menino consagrado a Deus. Eu não vou entrar nos detalhes aqui sobre a consagração de Sansão, mas eu quero trabalhar em cima da base que nós vamos ler aqui. Mas era um filho especial, era um homem de Deus, um homem que tinha um propósito, enfim. Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos do filisteu. Então a mulher foi contar tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Continuando aí, então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Veja bem, queridos, aqui Manoá, o pai, ele orou ao Senhor. Orar
é algo fundamental. Para você que é pai, mãe, filho, oração é fundamental. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. Não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Olha que incrível, queridos, essa história é uma história fantástica, tem muitos detalhes aqui, muitas riquezas que nós podemos estudar juntos. Vamos começar pensando na formação de uma família, pensando em formar uma família. Uma família, nós não nascemos, não fomos inseridos em uma família do nada. Na verdade, nós fomos inseridos em uma família porque alguém decidiu ter um filho, você. Alguém decidiu fazer alguma coisa para ter você, entendeu? E você está aqui hoje, você faz parte de uma família. Agora, queridos, vamos voltar um pouquinho, muito antes de formar uma família. Porque isso é muito importante para que você jovem, solteiro, entenda. Antes de você formar uma família, o que acontece? Você nasceu, estava lá dentro da família, cresceu, era criança, brincava, jogava bola, videogame, dia e noite, até o dedo fazer calo. Mas o tempo passou, chegou a hora do relacionamento. E essa hora do relacionamento é um desespero, porque todo mundo quer casar, e todo mundo quer constituir a família, e começa aquelas ideias malucas dos jovens, adolescentes às vezes, tal, pensando em ter um relacionamento, e conhece uma menina na escola, e conhece no trabalho, e conhece na faculdade, traz para o pai veio, fala: não é essa, não é essa, não é essa, quando será, não é essa, não é esse, não é aquele, e essa história vai, e vai, até que um dia você acha a sua princesa, sua amada, o seu príncipe encantado. E começa um relacionamento de namoro, de romance real, começa uma amizade especial, e vai começar ali, aquele relacionamento. Só que até aí, está tudo tranquilo, você não tem compromisso, o único compromisso é que shampoo você vai usar e que desodorante você vai colocar para encontrar seu par. Você não tem preocupação, não se preocupa com a hora do Brasil, não se preocupa com nada. E você vai levando a vida até que chegar a hora do casamento. Começa a pensar no casamento, começa a sonhar, começa a guardar dinheiro, começa a querer comprar casa, e vai aqueles sonhos, e tudo isso você vai vivendo. Só que veja bem, jovem, solteiro, não se iluda, porque uma coisa que é importante você pensar é que a partir do momento que você começa a se relacionar, acaba a sua liberdade. Não, pastor, não é assim não, acaba. Se você pegar no WhatsApp, tem uma lista, não tem? As pessoas que você mais fala está lá embaixo ou está em cima? Em cima. Se você está se relacionando com alguém, pode ter certeza, a pessoa principal vai estar lá. Por isso que às vezes eu acho até estranho os maridos que conversam com todo mundo e o nome da mulher está lá embaixo. Ele nunca conversa com a mulher, não, porque eu converso ao vivo e a cores, é bem melhor e tal. Amém, assim seja, assim seja. Mas é um compromisso, você começa a ter um compromisso. Então, acabou a sua paz, num certo sentido. Pastor, como assim? Eu vou me relacionar, vou casar, acabou a paz? Não, veja bem, porque o casamento é muito bom. Eu estou casado há 25 anos, irmãos. Só que antes do casamento, muitas vezes é complicado. Não é fácil. É uma pegação de pé e tal, vai para lá, vem para cá. Eu lembro quando eu comecei a me relacionar com a Lu,
Eu era bem novo mesmo, eu tinha 14 anos. Faz bastante tempo, irmãos. Fazem 30 anos, praticamente. 15 anos eu tinha, bem na verdade. E nós começamos um relacionamento de namoro. Namorávamos e tal. E eu estudava junto com a Luciana. Aí até aquele dia começamos e tal, tudo lindo, maravilhoso, muito gostoso. Só que depois, irmãos, na escola, eu não aguentava mais. Eu ficava pensando, na hora que eu descer no recreio, eu vou ter que encontrar ela, cara. E ela vai me encontrar, e aí eu não vou poder conversar com os amigos, eu não vou poder jogar futebol, porque às vezes na escola eu queria jogar futebol, na hora do recreio lá e tal. Queria criação de tudo. E aí foi indo. Na saída, ela me esperava. E nós fomos para casa e tal. Aí quando eu faltava na escola, irmãos, ela ia para a escola. Não sei se para estudar ou para me ver, acho que era mais para me ver. Aí ela chegava, de repente quem apertava a campainha de casa? Eu olhava na janela e falei, não. Ela não pode ouvir isso, irmãos, brincadeira. Mas eu falava, não, eu quero descansar. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque você saiu da adolescência, saiu da juventude, acha que, eu quero mais liberdade. Arruma alguém para você ter liberdade. Você vai ter 10 liberdade. Só se for lá em São Paulo a liberdade. Então, querido, jovem, pensa bem. Sonha com casamento, sonhe com a família, sonhe em ter filhos, mas sonhe no momento certo. Sonhe na hora certa, espere no momento certo, amém? Não antecipe as coisas, porque formar uma família não é brincadeira, mas esse é o processo. Mas vamos supor que você já passou por isso, e agora você está querendo casar. E você casou, e foi linda a festa, e tudo muito legal. Porém, queridos, quando você forma uma família, quando você casa, na verdade, já não tem tanta liberdade. É incrível quando alguns maridos casam, alguns jovens, eles casam, quando eu falo jovem, 25, sei lá, casou, novo, ou não. Ele casa, mas ele quer ter uma vida de solteiro. O cara casa e quer ter uma vida de solteiro. Tipo, ele quer continuar saindo com os amigos, sem levar a esposa. Ele quer continuar jogando videogame 24 horas. Mas, casamento é só jogar videogame? Gente, tem coisa melhor para fazer no casamento. Mas ele acha que ele tem liberdade. Infelizmente, muitos casamentos no começo têm problema por conta disso. Porque a pessoa não entendeu. E é impressionante, quando os jovens, eles casam, eles falam assim, olha, quando eu era solteiro, aí eles falam assim, eu tinha uma liberdade, agora estou casado e tal. Conclusão, querido, o casamento é uma bênção, mas você tem que entender, estar preparado para o casamento. Casou, não é hora mais de querer andar sozinho, não é hora de querer fazer o que quiser, sair. Mas meu pai pegava no meu pé, porque eu chegava tarde, não sei o quê, agora a sua esposa vai pegar, ou vice-versa. Não, mas eu não quero isso, eu já casei para não ter isso. Então você tomou a decisão errada. Porque casamento é compromisso, é responsabilidade, é andar junto, é estar junto, é viver junto, é ser um, é unidade, não tem como. E aqui a história, ela diz que um anjo apareceu para a mulher que era estéril. No casamento, de vez em quando, o anjo aparece em forma de exame, vestido de esposa, e dizendo assim, amor, eu estou grávida. Aí aquele misto, né? De alegria, que legal, e desespero, meu Deus do céu. Acabamos de casar, 1 ano de casamento, 2 anos, e agora o que vai ser, filho? Já vai para a planilha, fala quanto custa a fralda, quanto custa o leite, quanto vai ficar tudo isso. Jesus amado, mudou a vida, querido. Você agora vai ser papai, você vai ser mamãe. E a vida não é só feita de videogame e passeio e McDonald's. Agora você tem que pensar no leite,
tem que pensar na fralda, tem que pensar nas horas e horas e horas incontáveis que, eu não sei, eu creio que quando nós chegarmos lá no céu, para todos os pais e mães, Deus vai dar um descanso de pelo menos um tempo, por conta dos filhos que não dormem. Não é possível. Tipo, eu lembro, o Caio nasceu, chorou não sei quantos meses, depois o Henrique chorou. Falei, Jesus, acho que até hoje eu não recuperei esse tempo, irmãos. Até hoje. Eu fico pensando no Gui, que você vai ter 3 lá, cara. Quem tem 3 filhos aqui? 3? Jesus, irmãos, 4. Não, eu nem vou parar porque vai dar uma seleção aqui. Veja bem, vocês vão ter mais férias lá no céu. Porque o filho acorda toda hora. E chora. E na hora que você mais espera, ele está lá. Casou e está formando uma família. Tem filhos. E criação de filhos não é fácil. Eu lembro que nessa história do anjo aparecer e trazer o exame, a Luciana, nós estávamos... tivemos o primeiro filho e queríamos ter o segundo filho. Depois de um tempo, era o Henrique que ia nascer naquela época, 19 anos atrás. E nós estávamos na época era a Copa do Mundo, na época inclusive, para o resultado. E ela falou, eu acho que eu estou grávida. Aí veio lá o anjo, né, Luciana, assim, eu acho que eu estou grávida. Aí eu falei, não é possível, você não está não, e tal, pelo amor de Deus, agora, né, já na Copa do Mundo, deixa para depois e tal. Conclusão, irmãos, ela foi buscar o exame, eu fui com ela. Eu não sei se foi emoção, era um jogo, se eu não me engano, Brasil e Holanda, o Brasil estava ganhando, sei lá, eu sei que eu estava meio eufórico, porque eu gosto de futebol, estava eufórico com aquele negócio do jogo, e eu não sei se foi o resultado do exame, ou se foi o jogo, eu não sei, eu sei que na hora que ela falou, vai ser, tipo, ela foi fazer o exame, eu sabia, mas realmente deu, é certeza, porque não tem hoje, era demorado o exame, antigamente, irmãos, fazia o exame hoje, quase quando o neném nascia, que sabia, agora mudou. Aí o que era incrível, quando ela falou, vai ser, estou grávida, toda feliz da vida, o que aconteceu com o bonitão aqui? Eu desmaiei, irmãos. Pessoal, acorda, pelo amor de Deus, você tem que criar criança. Então foi uma questão assim, fiquei pensando, mas por que eu estou contando tudo isso? Porque às vezes você não vai desmaiar, mas não é fácil. Mas eu quero focar hoje aqui na criação de filhos. E na educação. E eu quero só reforçar, uma família, ela é composta por pai, por mãe, por filhos, por netos. Talvez você seja um filho criado por uma avó, um avô. Talvez você seja uma esposa que é mãe e pai. Por exemplo, minha mãe foi mãe e pai. Meu pai foi embora. Isso não impede você de viver as melhores e o melhor de Deus na família. Isso não impede, amém, queridos? Isso não impede, você pode viver. Porque às vezes a impressão quando você recebe uma palavra como essa é que você pensa assim, puxa, mas eu moro lá sozinha, talvez você ainda não casou, vai casar, você faz parte de uma família, você tem uma família, você pode trabalhar áreas e ajudar a pessoas, a sua própria família, seus pais, seus tios, avós. Não entenda que você está excluso dessa palavra. Mas é incrível, queridos, que como quando nós somos pais, nós precisamos ir juntos na edificação. Juntos na edificação. Vamos pensar nessa história aqui que nós acabamos de ler, de Manoá. A mulher aparece para a esposa, e você sabe, nós falamos aqui, aonde estava Manoá? O anjo apareceu 2 vezes, e a Bíblia fala que a mulher estava sozinha, porque a Bíblia fala que, olha, o anjo apareceu, contou tudo para ela, ela foi contar para o marido. Então nós podemos entender talvez que o marido estivesse trabalhando, amém. Podemos entender que o marido estivesse, sei lá, jogando futebol, não sei. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Tem muitos pais, agora é para os homens pais, e para você jovem que um dia vai ser pai, homem.
Tem muitos homens, pais, que não entendem o papel deles dentro da casa. É seu, meu querido pai, é sua responsabilidade de dar destino para os seus filhos. A Bíblia fala que os filhos são flechas nas nossas mãos, na mão do argueiro, e nós temos que lançá-lo. A força do pai é diferente da força da mãe. Veja bem, quero só voltar. Se você é mãe e cuida dos seus filhos, Deus dá uma graça especial para te ajudar nessa fase. Mas se você é pai, convive com seus filhos ou filhas, aprenda a lançar os seus filhos. Tenha responsabilidade, tenha compromisso. Quantos pais estão estão colocando nas costas das mães a responsabilidade que é dele. Porque tem responsabilidade do pai, tem responsabilidade da mãe, tem responsabilidade dos dois. Você deve, ainda que o seu filho possa até não orar, mas você, pai, é quem tem que dar o exemplo, tem que mostrar, tem que ensinar, tem que falar, trazer ele para perto, colocar ele para orar com você. Se ele crescer, a decisão é dele, mas você tem que fazer isso. Nós pais precisamos, nós homens, tem muito pai, sabe, distante da mãe, distante do processo, e o processo para criar um filho não é fácil. Então, precisamos ir juntos na edificação, mas pai, você tem o papel principal. Mas a minha filha, os meus filhos são 2 moças, são 3 meninas. Meu Deus, eu fico pensando também que não é fácil, é uma bênção ter mulher, não é? Mas eu tenho uma lá que é uma bênção. Imagina ter 3 moças mais a esposa. São 4. Eu fico pensando, eu fico fazendo a conta. Unha, cabelo, não sei o que, de todo mundo junto. Jesus amado, o orçamento tinha que... Glória a Deus que eu tive 2 filhos, eu queria ter uma menina, mas eu estou feliz com os 2 meninos. Agora vai vir uma neta daqui a pouco aí, daqui a pouco não, em nome de Jesus, daqui a uns anos, né? Pelo amor de Deus, acabou de chegar um... Então, queridos, nós precisamos entender, a fase de criança é uma fase importante, a fase da adolescência, da pré-adolescência. O pai muitas vezes trabalha muito, a mãe também, ou vice-versa, ou um trabalha ou não, e o pai terceiriza, a mãe terceiriza e vai deixando. E eu vou dizer uma coisa, não queira colocar os seus filhos, a responsabilidade dos seus filhos nas costas da igreja, nas costas da escola, nas costas dos amigos, nas costas do avô, da avó, não. A responsabilidade da criação de filhos é do pai e da mãe, amém, queridos? A adolescência, você que já passou por essa fase sabe, você que não passou, querido, eu quero que você comece já a orar, comece a orar por essa fase, porque não é ilusão, não é puxa os filhos, não, meu filho não vai ter conflito de identidade, de idade, ou de mudança de geração, meu filho não vai ter conflito nessa fase, querido, amém, eu creio nisso, mas o que ele vive é uma pressão em cima dele. Então nós pais precisamos interceder antes dessa pressão. Porque parece que, eu não sei o que acontece, mas a cabeça do adolescente, do pré-adolescente até chegar numa idade mais, parece, eu não sei, vira um negócio que não tem explicação. Então, queridos, eu quero dizer algo para você, exerça o papel, esse conflito, né, que às vezes existe na geração, o filho, ele acha que já tem liberdade, já pode fazer tudo, já pode ser o cara, não. Temos que dar limites para os nossos filhos, temos que orientá-los, temos que colocá-los no caminho, temos que ensiná-los, como foi falado aqui, temos que mostrar as áreas que eles precisam viver, como homens, como mulheres, como indivíduos em uma sociedade. Que eu vou dizer uma coisa para você, querido, nós precisamos preparar os nossos filhos para viver numa sociedade corrompida, uma sociedade corrupta, uma sociedade competitiva, uma sociedade que não tem jeito, a sociedade ela cobra demais. Precisamos exercer o nosso papel. Agora, como que nós vamos exercer o nosso papel, queridos? Como?
nós vamos exercer o nosso papel da seguinte forma: dando exemplo. Dando exemplo. Não tem nada pior, queridos, do que um pai e uma mãe não dar exemplo. Eu lembro nessa questão dos papéis, porque uma das coisas que é muito importante nesse processo da educação dos filhos são os papéis. Porque também tem mãe que acha que é tudo o pai que tem que fazer. Não, olha lá, ó, filho, sei o quê, ó, tá te chamando, tá querendo falar com você e tal, não sei o quê. Então isso tudo vira uma confusão na vida do filho. Não, nós temos que separar os papéis. Eu lembro muito bem quando nós começamos com os nossos filhos lá, e era muito bem conversado. Graças a Deus, Deus me deu essa graça da gente conversar bem, se entender. Lu, qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Eu lembro uma fase que tinha que levar na escola e depois buscar, e tinha que também, às vezes, trabalho de escola, tinha que ajudar, fazer conta e tal. Então, cada um tinha uma graça ali. Então, nós conversávamos, nos entendíamos e ajudávamos os nossos filhos nesse processo. Conversar sobre os papéis. E eu vou dizer uma coisa: não se iluda, porque filho vai ser filho até Jesus voltar, até Jesus levá-lo, ou nós morrermos, vai ser filho, mesmo depois de casado, mesmo depois de adulto, ele vai continuar precisando da sua orientação, ele vai continuar precisando do seu apoio, ele vai continuar precisando do seu amor, das suas declarações. Mas eu quero dizer, o exemplo é a melhor escola para os nossos filhos. O exemplo é a melhor escola para os nossos filhos. Vamos pensar aqui, queridos. Se você é uma pessoa hostil com o seu esposo ou com a sua esposa, não queira que o seu filho seja gentil com a futura esposa ou vice-versa. Não tem como. Não, mas Deus vai mudar a vida dele. Mas por que não muda já a nossa? Querido, nós somos exemplos. Aquilo que nós fazemos, os nossos filhos estão vendo. Aquilo que nós falamos, os nossos filhos estão falando. Por exemplo, vou dar um exemplo muito pessoal da minha vida. Muito pessoal. Eu nunca curti muito ir em feira. Fazer a feira, comprar essas paradas de comida e tal. E o Caio, eu não falei para ele não ir na feira. Falei, Caio, não vai na feira quando você casar, não vai. Esses dias estávamos lá, não, o Caio não gosta de ir na feira. Falei, Caio, você tem que ir na feira. Já se viu isso, vai lá com a menina, vai lá e tal. Falou, pai, você nunca foi na feira. Eu nem sabia que eu nunca tinha, brincadeira. Mas veja bem, olha aí, eu não falei para ele que não era para ir na feira. A questão é que os filhos estão olhando, os filhos estão vendo, os filhos estão pegando a personalidade, pegando aquilo que nós somos e nós vamos transferir. Agora o pior de tudo, sabe o que é, queridos? Que um dia esse filho, essa filha vai encontrar um homem e uma mulher e eles vão se juntar. E se esses dois aqui viram pais mau exemplo, pais mau caráter, pais que mentiam, pais que enganavam, pais que isso, eles vão se juntar. Só a graça de Deus para trazer cura para esse casamento. É muito importante nós termos compromisso, o que nós estamos transferindo para os nossos filhos, o que nós estamos transferindo para a nossa próxima geração, o legado que nós vamos deixar. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito, porque ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos ensinar, dar exemplo. Se você fala de fé, o seu filho vai ser uma pessoa de fé. Eu lembro uma vez, eu me converti e nós ensinamos os nossos filhos lá a orar muito, muito cedo. E uma vez eu estava passando muito mal, mas muito mal. E eu estava deitado na cama e eu não sei exatamente a idade.
E aí o Caio era novinho, ele falou assim, olha, vamos orar, porque na verdade o diabo quer, na verdade, levar a vida do papai. Nós oramos e tal, enfim, melhorei, graças a Deus. Veja bem, se você ensina e você pratica, você vai ter bons exemplos. Seu filho, na hora, ele vai saber o que fazer. Quantas vezes os nossos filhos nos procuram para pedir ajuda? Mãe, eu não sei fazer aqui um ovo frito. Tá bom, vou te ensinar. Mas nós temos que ensinar também os princípios espirituais. As respostas de Deus para a vida dos nossos filhos estão na palavra de Deus. As respostas de Deus estão na oração. Nós não podemos dizer sim para tudo para os nossos filhos. Precisamos ensiná-lo o caminho. Quantos de nós aqui clamamos a Deus, Senhor nos dá, faz, move, abre portas. E os nossos filhos às vezes ganham as coisas de mão beijada. Ensina seu filho a clamar, ensina seu filho a orar, ensina seu filho a interceder. Há momentos de dizer sim, há momentos de dizer não. Às vezes o filho está brincando lá, não brinca. Não, deixa ele brincar, é criança, pode brincar à vontade. Não é esse não que nós temos que falar, mas o não, talvez vai ser na hora que ele está querendo fazer alguma coisa que não é o momento, não é a forma, não é o jeito, não é a hora, não é o tempo. Nós pais precisamos, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. E eu quero dizer uma coisa, você que é pai, você que é filho. Você vai ser pai um dia também. Muitos pais cobram dos filhos, às vezes aquele compromisso. Nós temos que cuidar dos nossos pais, sim, mas nós não podemos investir nos nossos filhos pensando no retorno. Mas aprenda a ensinar os nossos filhos. Se você é um homem de fé, por exemplo, tem muita gente assim, critica tudo e todos. Critica a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Irmão, pode ter certeza de uma coisa, seu filho está olhando para você. Quando você fala assim, eu tenho que ir para a igreja, você vai transferir para ele. E aí um dia, você vai falar, vamos para a igreja. Não quero, não gosto, não tenho vontade. Eu não estou falando que às vezes nossos filhos passam por esses desafios e eles na verdade não querem, é um momento ali, nós vamos respeitar, não é aquele legalismo também de colocar uma pressão, não, você tem que ir para a igreja, tem que ser crente, tem que não sei o quê, papapá, aquela pressão, menino. Mas são valores, princípios, que você viveu, está vivendo, para chegar onde você chegou, para dar para o seu filho aquilo que ele está querendo. Agora não deixe ele receber tudo de você. Tem um Deus. Fazer parte de uma igreja, de um local, de uma instituição, precisamos ir para orar, para pedir, para clamar, para interceder, para orar, para a convivência das pessoas, para relacionamento, para aprender não, mas na igreja tem muito problema. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Não se iluda em ser pai ou mãe, querendo evitar os problemas na vida dos filhos. Eles vão passar por problemas. Eles precisam passar para crescer. E nós precisamos ajudá-los, ensiná-los. Então, sabe, tem muitas vezes pais que às vezes não me procuram para orar, pastor, ora pelos meus filhos, porque ele não quer vir para a igreja. A minha vontade, às vezes, é de perguntar, quantas vezes você falou mal da igreja? Quantas vezes você reclamou do pastor? Quantas vezes você disse não para a igreja? Então agora não queira que seu filho venha para a igreja, porque você é o responsável, você que é culpado. Sabe, queridos, nós precisamos pensar naquilo que nós fazemos, precisamos pensar nas nossas atitudes. Às vezes o trânsito, uma reclamação, uma murmuração, falar mal de alguém. Por que essa história de falar mal de alguém não acaba nunca, irmãos? Por quê? Porque isso talvez está sendo de geração em geração. O que nós precisamos é viver libertos disso, inserir na vida dos nossos filhos, inserir na vida dos nossos netos, na nossa próxima geração, um princípio de Deus, uma vida com Deus de verdade, ser um cristão atualizado, um cristão que pensa longe, que vai mais longe. É isso que Deus tem para a minha vida, para a sua família, para as nossas casas, em nome de Jesus, amém, queridos? É isso que Deus tem para nós. E para concluir, eu quero dizer duas coisas importantes. Atitude.
Manoá, olha o que a Bíblia fala, Manoá levantou-se. Manoá levantou-se. Veja bem, eu quero só abrir um parênteses aqui. Existem pais e mães separados. E talvez você é filho, e ali no caso, talvez tenha muitas marcas. Eu vim de de uma família que o pai era separado. Eu vim com muitas marcas para dentro do meu casamento. E se não fosse Deus, a igreja e os pastores me ajudar, irmãos, eu teria tido muitos problemas na minha vida. Porque uma coisa é você ter um pai e mãe te ajudando todos os dias, uma coisa é não ter. Então há uma carência, há um vazio, há um espaço, há aqui um déficit que precisa ser preenchido pelo Espírito Santo, por Deus, para que você possa completar, não ir para o casamento com expectativa, porque dá tudo errado. Então eu entrei num casamento com a Lu, ela tinha pai e mãe, por exemplo, uma das coisas que a Luciana valoriza muito, eu aprendi agora, já há algum tempo, com Deus, o relacionamento em família, por exemplo, essa história de ir na casa, de comer com o pai, com a mãe, estar lá, passar um dia, comer bolinho de chuva, aqueles negócios todos, e eu não tinha, mas ela tinha. Então isso foi um conflito no começo. Por quê? Porque eu não tive. Então aqui, atitude. Manoá teve atitude. Ele levantou-se para orar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma frase que diz, Matthew Kelly, o amor é a única razão que se dá à vida. A nossa atitude em amar os nossos filhos, independentemente do que eles são, independentemente das atitudes, porque nós pais olhamos para os nossos filhos e às vezes falamos, você é um rebelde, você não presta, você isso, você aquilo, mas eu quero dizer duas coisas. Primeiro, nem sempre é culpa dos filhos. E segundo, ame o seu filho e sua filha, independentemente do que eles são. Amém, querido? Seja o pai e a mãe. Pastor, mas eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não sei amar. Aprenda, leia a Bíblia, busque a Deus, peça orientação, mas ame incondicionalmente os seus filhos. Ame os seus filhos. Ah, meus filhos me abandonaram, foram embora, estão nas drogas, estão não sei aonde. Continue amando os seus filhos. Nós temos que amar, demonstrar amor. E demonstrar amor não é dando coisas. Demonstrar amor é sendo participativo, é estando envolvido, é abraçando, é beijando, é declarando. Isso é demonstração de amor para os filhos. É muito importante, querido. É muito importante que você, filho, se abra para isso. Eu vejo filhos que às vezes o pai vai dar um abraço, o filho fica constrangido. Aproveita para dar abraço em vida, porque essa vida passa logo, irmão. Seu pai está aí, abrace ele, beije ele. Sua mãe, beija ela, abrace ela. As meninas, não, eu vou beijar minha mãe. Mas fica beijando os colegas, fica abraçando as pessoas. Por que você não abraça sua mãe, não beija sua mãe, não elogia sua mãe, não faz declaração de amor para sua mãe? Mãe é mãe. Precisamos fazer essas declarações, precisamos viver isso com intensidade. O princípio da família precisa ser resgatado nessa sociedade, nesse tempo, e os filhos precisam ajudar. Eu sou filho, eu não gosto de abraço, está repreendido, você é um filho amado. Abrace, brinque, pegue no colo. Tire tempo junto, jogue futebol junto, jogue alguma coisa, faça alguma coisa, mas faça, porque a vida passa muito rápido. Só você, sabe, eu sei que tem muitos aqui que não tem pai presente, então, assim como eu não tive pai presente, quem não tem pai presente sabe o que é não ter um pai presente. É muito ruim. Dia dos pais não tem pai, dia não sei do que não tem, o pai nunca está. Então valorize. Se você tem, valorize a sua mãe, valorize o tempo que você tem. Manoá teve atitude, e nós precisamos ter atitude nesses dias, de nos levantar como pais e mães,
para dizer: nós vamos pagar um preço pelos nossos filhos. Nós vamos pagar um preço pela nossa casa. Nós vamos pagar um preço pela próxima geração. Eu vou deixar um legado. Eu vou deixar uma geração aqui abençoada. Eu vou deixar homens e mulheres, filhos abençoados. Queira isso para a sua vida. Mas você fala: pastor, eu não fui abençoado, mas a sua geração será. O seu pai não te ajudou, mas você vai ajudar. E seus filhos, os seus netos, bisnetos, será uma geração abençoada em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso, querido. Em nome de Jesus, aleluia. E por último, eu quero concluir falando do principal ingrediente de uma casa. Não é o arroz, não é o feijão, não é a carne, não é a televisão, não é o videogame, não é o cinema. Não é. Não é a pipoca. O friozinho é gostoso, a pipoca, todo mundo debaixo da coberta. Não é. O mais importante das nossas vidas, irmãos, entenda isso, é oração. A oração muda tudo. Se você está aqui hoje, nessa manhã, e seu filho está, você fala: olha, eu já perdi as esperanças com os meus filhos. Não, irmão, você não pode perder a esperança. Porque no Senhor as nossas esperanças são renovadas. No Senhor as nossas vidas são renovadas. Não, eu já desisti da minha família. Não desista. Talvez você está aqui hoje separado da sua esposa e você quer voltar, mas você não sabe como. A oração muda todas as coisas. A oração muda tudo. A oração muda tudo. Ore. Queridos, eu tenho 2 filhos, vocês sabem. Eu já passei por muitos desafios com os meus filhos, porque às vezes as pessoas olham para o pastor e falam: é santo. São santos aos olhos de Deus, e pela fé são mesmo. Não tem problema, não tem dificuldade. Mas uma das coisas que filho de pastor sofre, e eu não estou falando isso para você ficar com peninha de mim, porque eu escolhi ser pastor. Eles não têm nem identidade. Esse é o filho do pastor. Mas qual é o nome dele? Não sei, é filho do pastor. É uma pressão de exemplo, de ser o cara, de ser não sei o quê. E nós precisamos, como pais, ajudá-los nessa fase. Assim como o filho de muitos aqui, a fase que meus filhos falam: pai, eu estou cansado, igreja, todo domingo. Ué, pastor, mas você não é pastor? Não podia. Pois é, mas nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Há momentos que os filhos crescem, querem namorar, querem se relacionar, querem fazer vida, homem, normal, natureza, humanos. Você envia seu filho para um projeto missionário no outro lado do mundo e não sabe se vai dar certo, se não vai dar, se vai dar errado, o que vai acontecer, o que ele faz lá, o que deixa de fazer. Às vezes a gente fica aqui tanto preocupado, ai, que hora que você vai chegar e tal, não sei o quê. O filho sai para uma viagem missionária, alguma coisa parecida, o que você faz? Se ele falar sim ou não, você não sabe. Então, a única forma que nós temos de resolver essas coisas é orando. É orando. É orando, é orando. É orando, irmãos. Orando pelos nossos filhos. Eu e a pastora Luciana, nós clamamos pelos nossos filhos até hoje. Nós perdemos o número incontáveis de jejuns e horas que nós oramos pelos nossos filhos, intercedemos. Cada hora é uma fase, cada hora é um desafio, cada hora é um... Não tem como, tem que orar. Só que quando você ora, você descansa. Um dia eu estava na sala da minha casa, em joelho, orando e clamando pelos meus filhos. Isso faz uns 10 anos, mais ou menos. E eu estava chorando ali, chorando, porque os meus filhos estavam sendo atacados na mente, atacados. E eu chorando na presença de Deus e clamando: Deus, eu preciso te ouvir. Eu preciso de uma convicção de que os meus filhos vão dar certo. E naquela manhã, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e derramou uma unção, irmãos,
de uma forma tão poderosa, dizendo: seus filhos, cuido eu estou com você. Os seus filhos são separados com propósito, ainda que o diabo vai rodar, porque a Bíblia diz que ele brama e ruge como um leão, procurando a quem possa devorar. E tenha uma certeza, o diabo quer devorar você, mas ele quer devorar mais os seus filhos. Eles não vão ser tocados, porque os meus anjos estão acampando ao redor deles. Irmãos, essa é uma convicção que eu tenho, mas essa é uma convicção que eu transfiro para a sua casa, eu transfiro para a sua vida, eu transfiro para a sua família, eu transfiro para a sua geração. Você é um pai, é uma mãe, é um filho, é um homem, uma mulher próspero, abençoado, e a sua geração será abençoada, em nome de Jesus. Se você puder ficar aplaudindo a Jesus, por favor, aleluia.